Ora bem, então, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma conversa ímpar aqui com a GoContact, que eu antes de mais quero agradecer ter-nos apoiado aqui nesta iniciativa e hoje o tema é VoiceBots e vê-se pela plateia recheada que é realmente um tema que cada vez mais desperta muito interesse. Então, assim muito brevemente, o meu nome é Rui Santos, sou diretor-geral da Impar e sendo rápido nas apresentações, o que é que temos previsto aqui para hoje? Vamos começar com duas breves apresentações, uma minha, outra aqui dos nossos colegas da Go. Depois faremos um breve coffee break lá em cima na sala e depois entraremos aqui num modo de mesa redonda, onde é suposto ser uma mesa redonda aberta a todos. Ou seja, o princípio das conversas ímpar é exatamente nós tínhamos aqui a oportunidade, mais do que nos vir ouvir em nós, é também tirar dúvidas, colocar questões, partilhar experiências, etc. Muito rapidamente, quem somos? A Impar é uma empresa de consultoria e formação especializada nesta área de relacionamento com clientes e basicamente nós fazemos consultoria, como diz o próprio nome, gestão da qualidade e formação. E por isso convido-vos a passear no nosso site, a ver lá a nossa oferta. Ao fim destes 15 anos de existência já trabalhamos com mesmo muitas empresas, aliás muitas das quais estão aqui. Agradeço-vos o vosso apoio ao longo de todo este tempo e de apresentações de quem somos está feito. Vamos já entrar diretamente no nosso tema. O conceito das conversas ímpar, este ano 2023 é muito especial para nós, porque faz 10 anos que fazemos esta iniciativa. A primeira foi em 2013 e por isso estão agora a fazer 10 anos, esta, se não me engano, é a 43ª. E o princípio é exatamente este, ou seja, mais do que termos um espaço para nós falarmos e outros ouvirem, como acontece por vezes em conferências, em congressos, aqui a ideia é termos sempre uma plateia relativamente reduzida, mas para dar espaço para que todos possam de alguma maneira também de alguma forma participar. Hoje eu não vou estar sozinho, felizmente, por isso este é o tema e vamos ter aqui o Ricardo Costa, o André Santos, que vão fazer também aqui uma apresentação logo a seguir a mim, mas também a Mariana Vasconcelos da Galp e a Ana Pinto da General e que vêm contar e partilhar as suas experiências do que é que foi implementar bots nas suas realidades em concreto. Porque já lá vai o tempo, a primeira vez que nós fizemos um evento sobre bots, eu comecei por perguntar a todos quem é que aqui já implementou um bot? E ninguém levantou o braço. E eu vou perguntar hoje outra vez, quem é que aqui já implementou um bot? Já temos alguns braços. Ou seja, não deixa de ser curioso, ou seja, é um tema que aquilo que nós estamos a sentir é que já há implementações práticas, por isso já não é um mistério, já, embora ainda encerre grandes desafios, já há histórias para contar e ainda há uma série de empresas que olham para esta questão com alguma curiosidade e juntam-se a nós exatamente com este objetivo de tentar perceber vantagens, desvantagens, riscos, etc. E é isso que vamos de alguma forma procurar mitigar isso hoje durante o dia. Então vou já entrar diretamente no tema, VoiceBots. Vou fazer aqui só um breve enquadramento, o porquê e para quê. Quando nós perguntamos aos gestores das empresas o porquê de equacionarem sequer este tema dos bots, normalmente as duas primeiras questões são: alguém quer adivinhar o que é que vai aparecer ali naquelas caixinhas? Quais é que são as duas normais mais motivações de querer implementar um bot? Alguém quer adivinhar? Reduzir custos, muito bem, primeiro. E a segunda, só por curiosidade. Ora, nem mais. Bem, nós não ensaiámos isto, mas realmente é isso mesmo. Ou seja, normalmente são as duas. Mas eu destacaria, como vamos ver mais à frente, que quando a motivação de uma empresa é exclusivamente reduzir custos, há uma elevada probabilidade das coisas não correrem bem. Porque o sucesso de um bot é medido essencialmente pela sua taxa de utilização. E quem dita a taxa de utilização é os clientes. Por isso, se os clientes se sentirem que aquilo que lhes está a ser oferecido melhora a sua experiência do cliente, vamos ter imensa gente a querer utilizar aquilo e vamos beneficiar da redução de custos. Agora, quando o nosso foco é exclusivamente vamos apenas implementar isso com a nossa única preocupação de evitar que os clientes falem connosco, se eles precisam de falar connosco, eles vão querer falar connosco e por isso, de alguma maneira, vão arranjar todas as maneiras e mais algumas de contornar o bot até conseguir falar com quem precisam. Por isso, de alguma forma, eu tenho que ter claramente estes dois temas presentes quando eu inicio este projeto e vamos desenvolver isso um pouquinho mais à frente. Dados da APCC, não vale a pena ir muito mais longe, mostram como é que as coisas estão a evoluir. Eu destaquei aqui dois. IVR está mais ou menos estável.
Self-service, onde nós poderemos enquadrar também o tema do VoiceBot, embora aqui ele esteja representado de uma forma mais abrangente, tem vindo a revelar algum crescimento, 56%, mas é claramente aqui estes temas do Natural IVR, onde se está a verificar um crescimento mais acentuado, o que também vai refletindo, digamos assim, a maturidade da tecnologia. Se calhar aqui há 3 anos atrás ainda havia muita desconfiança sobre se isto realmente funcionava ou não, e a verdade é que os dados mostram que as coisas estão a ganhar maturidade e podemos ir começando a confiar nelas. Ora bem, é fácil? Não é. Por cada interação ele vai ter sempre de identificar 3 coisas. A primeira é como numa frase. Qual é que é o objeto? Do que é que o cliente está a falar? Qual é que é o verbo da ação, a intenção? O que é que ele quer mudar? E, finalmente, não sendo tão obrigatório ou tão crítico, mas também relevante, qual é que é o sentimento com que o cliente nos está a dizer? Está contente? Está neutro? E se formos a ver, imaginam quantas diferentes maneiras existe de pedir uma coisa. Por exemplo, eu quero uma segunda via de fatura. Nós, eu quero, eu gostaria, eu preciso. A última, segunda via, última, terceira, fatura, recibo, pagamento. Qual fatura? Esta frase compõe-se, ou pode compor-se em centenas, dezenas ou mesmo centenas de diferentes maneiras de eu querer pedir uma coisa. E aquilo que nós estamos à espera é que realmente o bot consiga identificar isso para dar uma resposta correta. Eu sei que fez este enquadramento, muitos de vós já devem estar a pensar, pois realmente isto não deve mesmo funcionar. A verdade é que, como vão ver mais à frente, temos testemunhos de pessoas que o fizeram. Agora, vamos aprender com elas, porque realmente, não sendo fácil, há aqui muita ciência e muito know-how por trás de como é que isto se reduz taxas de erro, aumenta-se taxas de sucesso, etc. Aplicações práticas. O que é que as empresas têm, de alguma forma, olhar para os bots e como é que os estão a enquadrar? Não estão todos a fazer as mesmas coisas da mesma maneira. Eu diria que há pelo menos 4 eixos que vale a pena equacionar. Primeiro, há quem se foque mais nas outbound calls e não tanto nas inbound calls, ou então começam por ali e acabam aqui. Porquê? Porque os outbound calls normalmente têm um fluxo mais pré-determinado, até porque somos nós é que tomamos a iniciativa de contactar o cliente, nós é que sabemos porque é que o queremos contactar, temos mais facilidade, digamos assim, em pré-antecipar o fluxo. Nas inbound calls, como sabem, é muito mais errático. O cliente é que toma a iniciativa, quando atendemos a chamada, o que é que gostariam, o que é que o poderemos ajudar, e pode ser uma de 40 milhões de coisas. Então, há quem prefira começar pelas outbound calls para aprender com o processo, convencido que, de alguma maneira, isso poderá, de alguma forma, ajudar a melhorar, e dentro das outbound calls, como sabem, temos milhões de aplicações. Inquéritos de satisfação, callbacks, insistências de cobrança. Quer dizer, basta irem às vossas motivos de contacto da outbound e encontram lá dezenas de motivos que eventualmente poderiam ser alvo desta implementação. Há quem comece pelo cliente interno e só depois então passe para o cliente externo. E por cliente interno entenda-se também parceiros, por exemplo. Ou seja, há, por exemplo, quem comece por testar isto nas áreas de recursos humanos. Apoio ao recrutamento, apoio ao colaborador, todas aquelas questões que eu dentro da empresa posso saber como é que estão as minhas férias, o que é que eu faço para ver as minhas despesas reembolsadas. Por isso há todo um contact center interno que pode começar por ser automatizado através de voice bots, e sendo uma coisa mais interna o risco também é menor. Numa segunda fase há quem passe para os parceiros, porque também, supostamente, é rapaziada da casa, pelo menos estamos mais ou menos, e só numa terceira etapa então alargam isto ao cliente final. Por isso é todo um caminho. Não estou a dizer que esta seja a melhor maneira para cada um de vós, estou apenas a partilhar aquilo que nós estamos a ver empresas a fazer para minimizar, digamos assim, os riscos. Terceiro, há quem se foque exclusivamente no bot numa lógica informativa, ou seja, dão informações, ponto final. Há quem alargue o bot para também ser mais transacional. É claro que o nível de complexidade é completamente diferente. Se for um bot informativo em que a informação é estática, a informação pode residir dentro do bot, por isso eu diria que é o mais simples de todos. Se for informativo, mas obrigarem a consultar a informação específica do cliente, já exige algumas integrações com sistemas legacy, e se for transacional, então o nível de complexidade vai aumentando. Mas as soluções e as implementações reais existem e por isso não é de descartar. Mas mais uma vez, em termos de abordagem, há quem comece por aqui. E finalmente, quarto eixo é ou focar exclusivamente na triagem, ou seja, eu utilizo o bot para perceber o que é que o cliente pretende e em função daquilo que ele nos diz, eu vejo com quem é que ele deverá falar e ponto final, isso faz apenas a triagem. Aquilo que nos IVRs tradicionais nós também só tínhamos o IVR lá para dizer se um clique tal, mas ia sempre falar com alguém, ou não.
já equacionar a possibilidade de ele ter alguma capacidade e competência de resolver mesmo o assunto ao cliente, seja através de uma informação, seja transacional. Antes de avançar, só uma nota específica em relação ao tema da triagem. Quando nós estamos a desenhar o flow da chamada, desde o início até ao fim, o que eu noto é muito tentador as pessoas fazerem o seguinte raciocínio. Nós vamos deixar para o bot as primeiras interações e assim percebermos que o cliente está a começar a ficar atrapalhado, nós passamos-lo para um agente. Deixava-vos só a seguinte nota. Nos hospitais, a triagem é confiada aos médicos mais experientes. Porquê? Porque é um dos atos mais importantes. Quem entra no hospital, a gravidade da situação não é proporcional aos gritos que as pessoas dão. Ou seja, a pessoa que entra aos gritos não é necessariamente o que está pior e aquele que entra mais sossegadinho não é necessariamente o que não esteja mesmo muito mal. E quem tem capacidade de avaliar verdadeiramente a gravidade e a questão do cliente é a pessoa mais experiente no hospital. Por isso, não é descabido de todo eu olhar para o meu fluxo de chamada e fazer exatamente o inverso, ou seja, confiar a triagem a quem for mais competente e deixar para o bot aquilo que representar menos risco. Já está feita a triagem, já sabemos exatamente o que é que tem de ser feito. A seguir é executar uma coisa que se calhar é A, B, C e D. Esse é exatamente o sítio onde tipicamente os bots funcionam particularmente bem. Por isso, não significa isto que eu tenho estado a falar, que é a solução final, mas é tipicamente as abordagens, os caminhos que as empresas estão a procurar escolher para minimizar os riscos. Mas é curioso, quando se pergunta às pessoas, há apetência por parte dos clientes para bots? E é muito, e não é de agora. Quantos de nós é que preferem ir a um balcão de um banco levantar dinheiro se o puderem fazer num ATM? Ou quantos de nós é que preferem ir a um balcão de um banco fazer um pagamento ou uma transferência se o puderem fazer no vosso telemóvel? Quantos de vós é que na Via Verde, na autoestrada, preferem parar e ter ali uma alegre conversa com o portageiro se puderem passar a voar? Tudo o que seja rápido e transacional, há uma apetência enorme das pessoas e eu diria cada vez mais até das gerações mais novas em recorrer ao self-service e ter autonomia. Por isso, oferecer a um cliente um bot, se ele funcionar bem, é uma coisa que vai claramente melhorar a experiência do cliente. Mas, reforço, se ele funcionar bem. Por isso é que este tema da user experience é absolutamente fundamental eu ter em consideração no primeiro minuto e depois monitorar. Curiosamente, esta ideia que nós temos que, bem, então no futuro os bots provavelmente irão ser utilizados para tudo o que sejam transações simples, de baixo valor, relativamente transacionais, mas obviamente as situações mais complexas vão naturalmente ter de continuar a ser por pessoas. Essa é a realidade agora, porque deixem-me se calhar surpreender-vos como a mim me surpreendeu. Quando fomos perguntar às pessoas o que é que elas imaginariam no futuro a fazer com bots, elas dizem tudo. Em segundo e terceiro lugar, estão coisas como, por exemplo, resolver reclamações ou ter explicações detalhadas para problemas complexos. E nós, se calhar, pensaríamos, a sério? Então, mas isso, supostamente, era o que estaria destinado aos seres humanos. Mas, andando um bocadinho para trás, as pessoas basicamente têm problemas e necessidades e querem uma solução. Se a solução lhes for dada por um bot, por que não? Eles só fazem questão de falar com uma pessoa enquanto sentirem que a pessoa é a única maneira de lhes resolver o assunto. Mas, à medida que a tecnologia for evoluindo, e se eu começar a sentir que eu por ali também tenho o meu problema resolvido, muito rapidamente, se calhar, isto começa a entrar na categoria do ATM. Para que é que eu hei de ir lá? Para que é que eu hei de estar a perder tempo a telefonar se eu conseguir resolver isto? Em alguns casos já estamos neste estágio, noutros casos ainda estamos um bocadinho longe, mas aquilo que eu gostaria era desde já desmistificar a ideia de que os bots estão necessariamente confinados a um espectro muito limitado, porque não é isso que os nossos clientes nos estão a dizer. Os clientes estão a dizer que, por mim, olha, deem-me soluções, que é aquilo que eu preciso. Então, para terminar, vou-vos deixar aqui 8 notas daquilo que nós temos sentido que é crítico eu ter em consideração se estiver a equacionar e implementar um bot. São 8 notas, a primeira, sem grande surpresa, é o foco no cliente. E quando eu digo o foco no cliente, isto em algumas organizações é levado mesmo muito a sério. Ou seja, o cliente é envolvido antes do projeto começar, ou seja, há clientes que são envolvidos no processo de desenho de o que é que utilizam, como é que gostariam de utilizar, etc, etc. E os primeiros protótipos são testados com o cliente. Inclusivamente, ainda agora estamos a fazer um projeto de um cliente que tem uma sala, faz lembrar aquelas salas de interrogatório da polícia, que na prática são 2 salas com um vidro dividido ao meio. O cliente sabe
o que é que vai acontecer? Ele é convidado a entrar na sala, ele entrega um telemóvel ou o que quer que seja e diga, agora tente resolver o assunto. E ele está a ser filmado e está a ser visualizado, que é para testar a sua user experience. Se foi fácil, se foi rápido, se ele conseguiu o que queria, se começa a desesperar, etc, etc. E todas essas informações são úteis para depois refinar. Porque aqui a questão, eu volto a reforçar, o sucesso do bot é a sua taxa de adoção por parte dos clientes. Por mais trabalho que aquilo nos tenha dado, por mais sucesso nós consideremos que o projeto teve, o verdadeiro sucesso do projeto é quem é que verdadeiramente o está a utilizar. Por isso eu diria que é por aqui que temos mesmo de começar. Segundo, é muito importante, eu diria que em quase todos os projetos é importante a participação dos operacionais, mas estes em concreto eu acho que eles têm uma riqueza enorme. Porquê? Lembram-se aquele exemplo que eu dei no início do as 1000 maneiras que existe de pedir uma fatura? Quem fala diariamente com clientes sabe perfeitamente muitas delas, não todas, mas muitas delas. E quando estamos na primeira fase a tentar ensinar um bot sobre aquilo que possam vir a ser no futuro as perguntas dos clientes, quem lida diretamente com os clientes ajuda-nos mesmo muito nesse processo a encurtar a curva de aprendizagem. Como é típico neste tipo de projetos, é normalmente quase fundamental ter o sponsor do mais alto nível. Este é um projeto estratégico estrutural que mexe com muitas variáveis na organização. Não é claramente um projeto meramente operacional. Tem de haver não só um conhecimento, uma aceitação, mas até mais do que isso, o sponsor do mais alto nível neste tipo de projetos. Atenção a um aspecto importante que é línguas e idiomas. Nós somos um país aparentemente pequenino e a cada 100 km já estamos a falar de uma forma diferente. Começamos lá em cima no norte, terminamos na Madeira ou nos Açores. E para nós é mais ou menos audível e entendível, mas para uma máquina, pequenas alterações em termos... E não é só a questão dos idiomas, é as expressões, aquelas velhas brincadeiras que nós às vezes até utilizamos, entre a forma como às vezes algumas expressões são utilizadas no Porto, em Lisboa, que se vão esbatendo, mas ainda existem, é o suficiente para uma máquina nem fazer a mínima ideia do que é que eu estou a falar. Por isso, muitas vezes nós quando estamos à procura, por exemplo, de um fornecedor nesta área, pensamos, estes tipos já andam nisto há muito ano, mas... se calhar a especialidade deles é bots em inglês, nos Estados Unidos. E aí não há garantia nenhuma que isso funcione em Portugal. Porque realmente é particularmente crítico eu estar atento às idiosincrasias daquilo que é a nossa língua, a nossa realidade, o nosso contexto, as nossas referências, e por isso esse aspecto é muito importante ter em consideração. Tudo isto recomenda precaução. E uma boa abordagem para evitar grandes erros é fazer abordagens por pilotos. As metodologias Agile, começar por fazer um pequeno piloto, testar, envolver os clientes e depois ir construindo a partir daí. Não estar à espera daquela abordagem Big Bang em que passamos muito tempo a fazer uma justificação, muito tempo a fazer desenvolvimento, muito tempo a fazer testes e quando finalmente aquilo vai go live, entretanto, como já passou um ano e o mundo mudou, aquilo já não serve os propósitos iniciais. Por isso, isto é para ir construindo à medida que o tempo vai passando. Até porque um bot nunca aprende tudo. Esta é outra ilusão que às vezes algumas empresas têm, que é achar que o investimento que se faz neste projeto termina no dia em que o bot entra em funcionamento. Não só nas nossas empresas são organismos vivos, que estamos sempre a mudar, a lançar produtos, campanhas, etc, etc. E isso suscita novas questões por parte dos clientes. Só isso já obrigaria a estar permanentemente a atualizar o bot. Mas a própria dinâmica, a realidade vai mudando e por isso eu tenho de realmente estar sempre a reensinar o bot, porque as estatísticas que nós temos normalmente em 3 meses, o que ele aprendeu já não é suficiente e por isso se o deixarmos quietinho, tal e qual como está no dia de arranque, a taxa de sucesso vai naturalmente começando a decair porque o mundo ir mudando obriga a que eu esteja permanente a realimentar o bot com o novo conhecimento. 7. Transparência absoluta, ou seja, não enganem os clientes, não digam a um cliente, parece que isto é uma pessoa, não, digam desde o primeiro minuto que ele está a falar com um bot, porque aquilo que nós temos sentido é que os clientes, quando sabem que estão a falar com máquinas, eles próprios alteram ligeiramente a forma de falar, tipicamente evitam os rodeios e vão mais diretamente ao assunto e também têm uma tolerância ligeiramente maior. Por isso, a recomendação é a transparência absoluta. E backup permanente, ou seja, saber que, muito provavelmente, independentemente de todos os testes que fizemos, pode haver clientes que, ou porque estão em dificuldades, ou porque não era aquilo que queriam, querem mesmo falar com alguém, e é importante eu ter sempre essas escapatórias disponíveis. O que eu devo fazer sempre que um cliente, à segunda, terceira tentativa no máximo, não consegue aquilo que quer, não só transferir para alguém que o possa atender, mas também ir aprender com o que é que aconteceu. Porque essa suposta falha pode ser uma fonte de aprendizagem. Porque é que este cliente em concreto não conseguiu, nesta situação específica, resolver o seu assunto?
vamos aprender com isso, vamos alimentar o bot com essa informação, provavelmente evitaremos situações semelhantes no futuro. E por isso, em jeito de conclusão, passando agora aqui aos meus colegas, ficam aqui as 8 notas. Foco no cliente, participação dos operacionais, sponsor de mais alto nível, línguas e idiomas, abordagem por pilotos, aprendizagem contínua, transparência absoluta e backup permanente. E pronto. Obrigado. Vou passar aqui a palavra aos meus colegas.